Olá, gente bonita! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fábrica, indústria e como isso se relaciona ou não se relaciona ao ambiente escolar. Eu acho que é um vídeo bem interessante que você que um dia foi aluno ou você professor vai curtir bastante. Para começar a nossa história, eu tenho que falar para vocês sobre Frederick Taylor, mais conhecido como simplesmente Taylor. Taylor é conhecido como um dos pais da administração científica moderna. Ele trouxe uma série de padrões e uma maneira muito sistemática de olhar as empresas e os ambientes fabris. Taylor acreditava na profunda organização do trabalho, no controle do tempo. Deste conceito taylorista surgiu a linha de montagem, onde cada trabalhador exerceria apenas uma função e o seu supervisor não precisava ficar olhando todo o ambiente fabril, precisava ficar de olho apenas nos trabalhadores daquele setor e ele deveria conhecer a função desses trabalhadores para poder cobrar que estes não perdessem tempo fazendo coisas como conversar, comer ou ir ao banheiro em horas inadequadas, porque tudo isto reduziria no final a produtividade. O industrial Henry Ford foi um dos primeiros a adotar as ideias tayloristas e na sua fábrica automotiva iniciou-se o modelo taylorista com uma linha de montagem. As ideias tayloristas modificaram e ampliaram a produtividade e muito. Daí a popularidade do sistema ter avançado sobre outros tipos de fábricas e outros tipos de empresas, chegando até as escolas. Este arranjo que nós temos com carteiras e cadeiras enfileiradas vem dessa revolução taylorista que afetou toda a sociedade, incluindo também as prisões. Não é incomum você conversar com um aluno e ele falar que tal escola ou tal instituição de ensino parece uma prisão. Talvez os padrões de organização e a fiscalização que ele cumpra tarefas num tempo exigido gerem essa sensação desumanizada. Em nome da elevação da produtividade e da redução de custos, vemos um ambiente escolar cada vez mais desumanizado, onde os alunos são apenas peças e o ensino é uma mercadoria. Séries como Os Simpsons já deduzem esse futuro triste. No filme The Wall, da banda Pink Floyd, temos uma cena emblemática, onde os jovens entram e aos poucos vão se adequando ao sistema. E quando saem do sistema, eles saem todos iguais, padronizados, como se fossem apenas tijolos para serem encaixados no muro. Daí o nome da obra The Wall, ou em português, O Muro. Agora eu queria discutir com vocês os aspectos que são semelhantes e os que são diferentes, o que dá para você aproveitar das ideias tayloristas e o que você deveria tirar do ambiente escolar de Taylor. Para começar, o professor ele não tem peças iguais para produzir o mesmo resultado. Ele trabalha com jovens, com pessoas que têm suas singularidades, as pessoas são diferentes e daí vão ter necessidades diferentes. A questão do tempo é uma das maiores dificuldades que é imposta pelo modelo taylorista no ambiente escolar. Desde já, deixo claro, escola não é fábrica. Agora imagine um aluno que é disléxico, um aluno que é autista, um aluno que tem uma dificuldade de aprendizado qualquer. Será que esse aluno não vai precisar de mais atenção e mais tempo do que os outros alunos? O curioso é que depois o professor é cobrado como se todos os alunos fossem iguais. E o aluno sai da escola muitas vezes traumatizado porque o professor não conseguiu captar as necessidades dele. Às vezes ele coloca o ódio no professor, ele não entende que o professor tem suas limitações. Mas a insatisfação não devia estar sobre o professor, mas no sistema. Outra coisa é cobrarem dos professores como se todos tivessem as mesmas ferramentas para cuidar dos alunos. Tem muitos colégios e muitas realidades diferentes em que você não tem os mesmos recursos. Uma das coisas que mais irritam o professor é cobrar dele chegar atrasado 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Lógico que tem um tempo, né, que o professor tem que ligar, olha, aconteceu um problema, eu estou com um problema aqui. Tudo
tudo bem, até para dar uma satisfação para a turma, né? Você está cuidando de jovens, mas não se pode tratar a escola como um outro ambiente. Por quê? No ambiente de uma empresa ou de uma fábrica, o cara só começa a trabalhar depois que ele chega lá com calma e bate o seu ponto. Já na escola, o professor ainda nem chegou e já tem pai, já tem aluno, já tem diretor precisando conversar com você antes de iniciar o seu dia de trabalho. Tem hora extra para isso? E na saída? Na saída, às vezes a sua aula precisa seguir porque houve algum contratempo, uma briga ou uma atividade do colégio que não vem ao caso, mas que gera um atraso, né? E aí a aula segue. O professor ganha hora extra nesses casos? Isso acontece bastante. Daí a revolta dos professores quando alguém cobra deles alguns poucos minutos de atraso. Você pode ter certeza, geralmente tem um ótimo motivo. Ah, mas em 1/3 os professores ganham para ficar em casa. Esse tempo é que vocês deviam gastar fazendo isso. Vocês são pagos para isso sim. Olha só, eu vou explicar para você que não sabe. É assim, ó. Os professores, por lei, têm direito a 1/3 para planejamento. Então vamos dar um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Imagine que o professor tem que trabalhar 30 horas por semana. 20 vão ser em sala de aula e as restantes 10 vão ser em casa. Por quê? Ele tem que fazer o planejamento, ele tem que fazer exercício, ele tem que montar a prova, ele tem que corrigir prova, ele às vezes tem que marcar um trabalho, ele às vezes tem que ir no trabalho, ele tem que ir também em alguma atividade do colégio. Enfim, são uma série de atividades. Quando você bota isso no papel, gente, o professor trabalha muito mais do que aquelas 10 horas. Então, não dá para você cobrar do professor ou mesmo do aluno da mesma maneira que é cobrado numa fábrica. Vejam vocês, no meu caso, eu trabalho com muitos alunos aqui no Rio de Janeiro e alguns deles chegam atrasados volta e meia porque está tendo uma operação policial na comunidade deles. E eu sou um professor que cobra muito a assiduidade, a presença, isso tudo. Mas eu tenho que fazer uma concessão especial no dia que tem operação. E aí, às vezes, as mães com medo de algum tiroteio na comunidade não liberam os filhos. Como que aquele jovem que pôde ir menos à aula vai ter o mesmo aproveitamento do outro que pôde ir direto às aulas? Então, os professores e até os colégios, porque essa situação que eu dei como exemplo aí acontece com meus colegas e acaba baixando as notas do nosso colégio. E aí a Secretaria de Educação vem cobrar, como se nós fôssemos menos qualificados ou empenhados em ensinar ou ajudar aqueles alunos. Escola não é fábrica. E aí, já que falamos já de diversidade, pluralidade, as pessoas pensam que não se discute isso no ambiente escolar. Se discute muito, sim. Você vê diretora falando, coordenadora, os professores, todos têm essa preocupação com os alunos. Só que essa preocupação também não existe para os professores. Vejam vocês, eu sou professor de geografia e desde cedo eu já descobri que eu nunca vou saber tudo de tudo. O mundo é muito grande e está em constante mudança. Não tem como. Além disso, tem as minhas experiências pessoais. Então vejam vocês, um professor viajou para a Argentina, o outro não. Então quem foi para a Argentina vai poder falar sobre a Argentina com muitas cores. O outro que não foi, quando for falar para sobre a Argentina, ele pode falar com igual fluência ou até maior, porque ele estudou sobre o tema. Qual é o melhor? Eu não sei dizer, eles são diferentes. Daí a necessidade de respeitar a pluralidade dos professores também. Quando você vai na rua e conversa com uma pessoa, não existe um padrão da pessoa conversar, as pessoas são diferentes. E daí a questão de você também entender a pluralidade dos professores. Isso serve para a vida. Isso é muito importante, porque às vezes o aluno que entende se dá bem com o professor não se dá bem com outro tipo de professor. Às vezes o aluno que entende bem a textos
não entende bem a fala do professor ou vice-versa. Daí a ser legal, a ser bom, a ser benéfico, essa diversidade de professores. E agora que entramos na reta final deste vídeo, eu separei para vocês imagens produzidas pelo Conselho Europeu, um grupo da comunidade europeia ligado aos direitos humanos. O vídeo é muito bacana e fala sobre democracia nas escolas, mas ele, sobretudo, sintetiza tudo que nós conversamos. É bem curtinho, dá uma olhada. Essa escola precisa de democracia. O sistema para. E só de parar o sistema, as individualidades, as singularidades e as características começam a voltar a aparecer. Até as singularidades dos professores são respeitadas. E aquele ambiente opressivo das fábricas é trocado por um ambiente diferente, onde não existe líder, existe a divisão da importância das pessoas. Os estudantes se organizam e lutam pelos seus direitos, escolhem o seu rumo. E aí você tem uma escola democrática, não uma escola fábrica. Mude sua escola. Legal esse videozinho, né? Chegamos aqui, eu só tenho a agradecer a sua paciência comigo. Você é uma pessoa maravilhosa. Por favor, assine o canal, ative o sininho para você poder ver os próximos vídeos. Deixe o seu like e tudo isso só se você gostar. Porque ninguém é obrigado a fazer nada à força, mas a sua ajuda muito alegra o coração de um humilde professor. Nos vemos na próxima. Ah, e escola não é fábrica.